Quero que você conte a sua história, como é que você entrou no agronegócio. E fala pertinho do microfone, porque senão fica complicado. Fica bom. Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito feliz, que foi a primeira vez que alguém soube a história dos 3Bs. Tá vendo? Sim. Fiquei super feliz. Berlândia, Beraba e a Bela Araguari. Bela Araguari. Muito bem, minha cidade querida. Sim, sim. Então, Araguari é uma das cidades sempre foram mais importantes assim, no café, região do Café do Cerrado. E meu pai era produtor, pequeno produtor, e eu comecei desde novinha assim, a acompanhá-lo. Então, eu meio que nasci embaixo de um pé de café. Sim, aquela região tem muito café, né? Aquela região, uma região de cafeira. Grãos em geral, ali no Triângulo, né? Tem bastante grãos em geral. E região muito importante, primeiros cafés irrigados. Então, começou muito da tecnologia ali naquela região. E com o tempo eu fui morar fora, voltei para o Brasil, mas aquela coisa sem saber o que eu queria fazer. Aconteceu, eu acabei indo trabalhar numa fazenda de café, que eu fiquei até janeiro desse ano, durante 14 anos. E ali foi uma experiência muito gratificante, que eu acho que em tempos de ESG, e todo mundo falando, assim, mas a gente fala pouco do ESG aplicado no agro. O que é ESG? Sustentabilidade. Ambiente, governança e social. Tá. Se fossem as siglas, né? Environment, de ambiente, social e governança. Tá. Há 14 anos atrás, eu cheguei numa fazenda que não tinha mão de obra formada, eram 18 analfabetos. Então, como é que você pensa em tecnologia ou em otimização de recursos se os seus operadores não sabem ler? Então, começamos um trabalho, a gente montou uma escola dentro da fazenda para alfabetizar os adultos. E um treinamento, assim, que foi Qualificando, né? Qualificando o cara, ou o cara que vai trabalhar ali. Isso, porque às vezes o pessoal pensa que o ESG é muito no corporativo, mas as pessoas do campo hoje, elas têm menos acesso do que o pessoal da cidade. Os problemas na cidade, que a gente já sabe aí quais são, sem conectividade, distância. Quando chove, as crianças não conseguem ir para a escola na zona rural. Sim. Então, as pessoas precisam realmente ter bastante resiliência e querer aprender para fazer esse dia a dia acontecer. E ao longo do tempo, essa equipe foi se aperfeiçoando. Isso com você lá? Você lá em Araguari? Isso foi em Patos de Minas. Patos de Minas. E tinha quantas pessoas trabalhando lá Nessa época eram 80 pessoas. E não é comum também de uma mulher fazer gestão da fazenda. Sim. Mas isso nunca foi um problema, assim, eu sempre estive muito confortável nos ambientes masculinos, que eu sempre andei muito com meu pai, sempre fui nas reuniões com ele. Então eu nunca vi essa questão nunca senti o preconceito por ser mulher. Eu sempre fiquei preocupada em saber mais, em aprender. Eu sempre quis mostrar que eu entendia das coisas. Mostrar trabalho. Agora, Maria, hoje você está na KPTL, né? E eu queria que você explicasse um pouco o que você faz, que junta empresas com inovadoras de tecnologia com a ponta, né? Esses produtores. E aproveito também para falar que muita gente não sabe, que é inovação e tecnologia no agro, né? O que a gente tem... Calma, você está muito nervoso. Não, eu quero saber o seguinte... Pergunta do último bloco. Eu quero saber como é que foi o processo. Né? Porque você ficou 14 anos lá. Sim. Ficou 14 anos com os peão, ali no seu... Pô, vamos lá, um café, carpir café, quer lá. Puta, um inferno. Um inferno. Pegar com a mão. Também. Não, eu sei, mas é difícil. Coisa mais difícil que tem. Se Fazer os caras não tem. Se a turma não tem ideia do que é ser um homem do campo, pega um terreno 30 por 10 e carpe ele para você ver. É um trampo, é um trabalho árduo. Hoje em dia, com a tecnologia e com o desenvolvimento aqui no Brasil, o Brasil virou E é isso que a gente gostaria de entender. Onde é que estão as cabeças novas? Como é que é esse novo agronegócio aqui no Brasil? Por isso que você está aqui. Chegou num ponto, assim, eu frequentava algumas reuniões e teve uma época que eu olhei para a sala, estava numa reunião, a idade média talvez seria uns 70 anos, e eu falei, gente, o agronegócio, né, e todo mundo preocupado, uma das crises do café, e aí
2 anos depois começou a falar a gente começou a falar de cafés especiais, começamos a falar de origem, de rastreabilidade, da importância do toque do produtor no seu negócio. E aí a história começou a mudar. Aí eu comecei, esse agro começou a rejuvenescer. E a gente está passando por esse momento, em geral, em todas as culturas agrícolas. E isso é muito precioso para o Brasil, porque em qualquer lugar do mundo, a agricultura está envelhecendo. As pessoas não querem mais ficar no agronegócio, porque o agronegócio envelheceu, mas no Brasil é o oposto. Você tem tanta tecnologia que ainda pode ser explorada, e as pessoas hoje, a gente está numa mudança geracional em pleno acontecimento. Então, se você não tem os filhos hoje assumindo, você tem profissionais assumindo a gestão no Brasil todo. Pesquisa, desenvolvimento. Que é o que está acontecendo com o vinho no Sul, né? O pessoal de vinicultura e tal, a molecada, os mais jovens, né? Eles estão descobrindo a tecnologia e estão voltando para lá e rejuvenescendo os negócios antigos, né? Sim, e isso aí tem acontecido, eu digo da minha experiência no café, mas nos vinhos, mesmo grãos, que a gente fala que é uma commodity, soja e tal. Mas você vê já os jovens se preocupando em agricultura regenerativa nos grãos, né? Não só fazer aquela escala, vamos fazer... artesanal. Não. Fazer agricultura regenerativa em escala. Porque a gente sempre pensa assim, a produção orgânica tem que ser artesanal. Porque no mundo todo você não tem maquinário, você não tinha tecnologia para fazer isso em escala. Então, tinha que ser na mão mesmo, só para pequenos produtores. O que a gente tem visto agora é que nós precisamos entrar num trabalho entre academia, né, universidades, Embrapa. Embrapa é show, né? Embrapa é maravilhosa, sim. Cara, eu vi uma fazenda, eles estavam fazendo algodão. Colhedeira de algodão, cara, é a coisa mais linda do mundo, aquela máquina. É bonito mesmo, grandão. Já sai embalado, você fala, cara, e tudo por computador, tudo GPS. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Tecnologia, se a gente pensar que geralmente a gente sempre importou tecnologia, né? Até um tempo atrás, as máquinas de grãos, as melhores eram importadas ainda. Mas o Brasil, e essa foi a magia da Embrapa lá atrás, com o Dr. Alisson Paulinelli, que está concorrendo a Prêmio Nobel da Paz esse ano. A gente tem um brasileiro sendo um dos indicados a Prêmio Nobel da Paz. Ele mandou 3.000 pesquisadores para o exterior, porque tudo que tinha nas universidades falava sobre agricultura tropical. Então, se aprendia sobre trigo, sobre outras coisas que não era a realidade do Brasil. Então, essa agricultura que a gente vê hoje, esse sucesso do agronegócio, ele é muito do empreendedorismo do produtor, que muito na raça mesmo, né? É uma indústria a céu aberto, e acredita, e junto com esses parceiros, o Brasil tem bons parceiros de assistência técnica. Esse trabalho foi evoluindo, e hoje a gente está num momento muito interessante. Depois que eu cumpri esses 14 anos, a fazenda já exportava, a gente tinha clientes no mundo todo, eu achei que eu comecei a ficar muito frustrada, porque eu recebia muitas startups na fazenda e os produtos não chegavam lá, tinha muita falha, tinha coisa que deveria ter sido testado mais antes de ter ido para o campo, que eles teriam economizado tempo, dinheiro. E você vê tanta coisa que a gente precisa no campo ainda, mas que não chegava da maneira que o produtor precisa. E aí eu comecei a pensar em pular a cerca, ir da porteira para fora e ir para esse outro lado aí de uma empresa de Venture Capital, que é a Capital, justamente para ajudar os empreendedores de startups a entenderem melhor como o produtor pensa, as demandas do campo, porque não adianta, assim, a gente via uns aplicativos maravilhosos, gráfico, tudo muito lindo, mas quem vai usar lá, ele é semi-analfabeto. Sim, o cara que instruiu, cara. Então, assim, e aí a gente vem no ESG, governança.
você precisa educar o pessoal do campo, você tem que treinar. Não é gastar dinheiro, você ficar uma semana com a equipe parada. Você investir na capacitação dessas pessoas, você diminui rotatividade, você tem uma equipe com menor rotatividade, eles vão ficar mais satisfeitos de estarem naquele lugar. E, acima de tudo, a gente lê muito sobre, nas empresas de tecnologia, as grandes indústrias, né, sobre a questão do propósito, pertencimento. O homem do campo, que é a mesma coisa.